Após a criação do script físico e do script apaga, nós agora iremos criar o script de Popula, que é responsável por inserir, atualizar ou excluir dados em tabelas de um banco de dados previamente estruturado. Bom, como no vídeo anterior nós excluímos as tabelas, nós devemos criá-las novamente, para então criar o script de Popula. Então, vamos vir aqui no Workbench, no script físico, e navegar até o botão de executar para executar novamente e criar as tabelas. Bom, após a criação das tabelas concluída, vemos aqui no script de Popula, este é o script de Popula, com o cabeçalho novamente e a documentação do script que fornece as informações, sendo então o script de Popula DML, que é o Data Manipulation Language, que é exatamente a manipulação dos dados agora, nós iremos manipulá-los. A data de criação, o autor, o banco de dados utilizado, o nome da base de dados e o que constitui o projeto. Bom, aqui temos o comando use, que define o banco de dados SBD2 como o banco de dados atual que iremos utilizar para fazer as inserções. O insert into bloco values está inserindo valores, dados na tabela bloco. Este é o comando básico, então no lugar da tabela bloco podemos substituir por UCR ou por crime, por exemplo, e os valores dos atributos vão entre parênteses e separados por vírgula. Como pode-se observar, são bastante tuplas a serem adicionadas à base de dados. Então, nós utilizaremos o comando select count *from e o nome da tabela. O select indica consulta, o count a quantidade, o asterisco indica a quantidade total, from de onde e a tabela que nós temos, por exemplo, a tabela bloco. E ao executar este comando, podemos perceber que ele irá retornar a quantidade de tuplas que terá na tabela. Por exemplo, na tabela bloco terá o valor de 62.140 tuplas. Podemos replicar o mesmo comando para a tabela UCR, que ele também retornará a quantidade de tuplas que terá na tabela UCR, como podemos ver aqui no grid. Aqui o count é o resultado grid. E podemos fazer o mesmo comando também para a tabela crime, para descobrirmos a quantidade total de tuplas que terá na tabela crime. Bom, irá retornar este valor aqui. E assim, finalizamos o script Popula, inserimos todos esses dados à nossa base de dados.